Diretor executivo de futebol do São Paulo, aí tem contrato somente até dezembro. Será que ele fica para a próxima temporada? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa resposta e quero te falar também sobre Bruno Guimarães, que não deve renovar seu contrato com o Atlético Paranaense, além de te contar o que há de verdade na notícia divulgada em Portugal de que Jorge Jesus pode ganhar 2 milhões e 300 mil reais por mês no Flamengo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te trazer todas as respostas para as perguntas que eu fiz agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá, por exemplo, recebo notificações ao longo de todo o dia das coisas mais importantes que acontecem no mundo da bola. Agora, pouquinho antes de gravar, recebi a confirmação via OneFootball de que o Ibrahimovic não ficará na Major League Soccer para a próxima temporada. Isso já é oficial e a partir de agora ele começa a buscar outros clubes interessados. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do OneFootball para que você baixe absolutamente de graça. Bom, bora começar o vídeo falando sobre Bruno Guimarães, um dos melhores volantes em atividade no futebol brasileiro. O contrato dele com o Atlético Paranaense só termina em fevereiro de 2023, mas já há algumas semanas o Atlético cogita a possibilidade de um novo vínculo, principalmente por causa dos valores das multas rescisórias. 80 milhões de reais a multa rescisória para clubes brasileiros e 40 milhões de euros para clubes do exterior. Tanto o Flamengo, em cenário nacional, quanto um time da China, no cenário internacional, já cogitaram pagar esse valor para tirá-lo do Atlético Paranaense. É por isso que o Furacão trabalha nos bastidores pensando na possibilidade de um novo contrato em que pague um salário maior para alterar o valor das duas multas rescisórias. Mas ouvi de uma pessoa próxima ao Bruno que a chance de renovação desse contrato hoje é bem pequena. Tudo porque o Bruno Guimarães quer se mudar do Atlético Paranaense, de preferência pro futebol europeu. Ele completa nessa semana 22 anos de idade e a renovação do contrato com o Furacão pode segurá-lo por mais uma ou duas temporadas, o que faria dele um jogador muito velho aos olhos dos principais clubes do velho continente. Por lá, jogador interessante é jogador com 17, 18, no máximo 19 anos de idade. O Bruno, como eu disse, vai fazer 22. Se ele renova com o Atlético e o Atlético o segura por mais duas temporadas, ele bate na casa dos 24 anos e a partir daí certamente só sobrariam para ele mercados alternativos. É importante lembrar que o Atlético Paranaense é dos clubes mais complicados na hora de uma venda. O Mário Celso Petralha costuma exigir muito dinheiro para que o negócio saia. Até por isso, pro Bruno Guimarães, talvez seja mais vantagem não renovar com o Atlético e apostar na possibilidade de um clube europeu ou até mesmo um clube brasileiro efetuar o pagamento das multas rescisórias. Queria te dar um detalhe importante de bastidor. Aquela oferta que o Flamengo fez semanas atrás de 80 milhões de reais para levar o Bruno Guimarães continua de pé. A conversa só não andou no mês de outubro porque o Bruno disse não ao Flamengo. Ele tinha a perspectiva de que poderia aparecer alguma coisa da Europa entre dezembro e janeiro. Se ele perceber que não há nenhum movimento dos clubes europeus nesse sentido, ele pode voltar atrás e dizer sim ao Flamengo. Até porque no Flamengo certamente seria mais fácil jogar num clube grande da Europa, diante da exposição e do sucesso que ele imagina ser capaz de fazer no Flamengo, do que no Atlético Paranaense. Quero te contar mais um detalhe importante. O salário do Bruno Guimarães hoje, no Atlético Paranaense, está absolutamente defasado com tudo que ele representa. O cara ganha 50 mil reais por mês. Já disse no começo do vídeo, é um dos principais volantes do futebol brasileiro. Convocado, inclusive, para a seleção brasileira principal. Na temporada, com a camisa do Furacão, ele soma 41 jogos e 5 gols. Certamente, se o Bruno aceitasse a proposta do Flamengo, veria seu salário saltar para mais de 500 mil reais mensais. Mas o mais curioso vem agora. Cheguei a gravar um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto que na metade do ano, o Bruno Guimarães teve uma oferta da China que permitiria a ele receber 5 milhões de reais por mês. Vou repetir. Um clube chinês se dispôs a bancar 5 milhões de reais por mês para o Bruno Guimarães. Mas o sonho, um antigo sonho, de jogar no velho continente em um clube grande do futebol europeu, fez o Bruno dizer não aos chineses, mesmo com esse salário de apenas, entre aspas, 50 mil reais mensais. Quero falar agora sobre Jorge Jesus.
e repercutiu uma notícia que saiu no jornal A Bola, de Portugal, dando conta de que o Flamengo já ofereceu ao Jorge Jesus uma proposta para renovar o contrato. Ela faria com que o Jesus saltasse de R$1,5 milhão por mês de salário para R$2,3 milhões mensais. Esse salário equivaleria a 6 milhões de euros por temporada. Só para que você tenha uma ideia do que representam esses números, alguns dos principais técnicos da Premier League não recebem isso. O Brendan Rodgers, técnico do Leicester, segundo colocado da Premier League, tem direito a esses mesmos 6 milhões de euros por temporada. E não dá para comparar o poder aquisitivo do Leicester na Premier League com uma das cotas de TV mais inflacionadas do mundo, com a arrecadação do Flamengo, mesmo levando em consideração os 40 milhões de torcedores. A notícia, porém, de acordo com o Flamengo, é absolutamente mentirosa. O Flamengo assegura que ainda não abriu negociações com o Jorge Jesus a pedido do próprio treinador. O contrato entre Flamengo e Jorge Jesus só termina na metade do ano que vem, mas há uma cláusula que permite a qualquer uma das partes o rompimento do contrato em dezembro desse ano. E é por causa dessa cláusula que há uma conversa prevista entre Flamengo e Jorge Jesus para o fim do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. As duas partes vão se sentar, o Flamengo vai manifestar a vontade de ficar com Jesus, de prorrogar seu contrato por um período muito maior do que os 6 meses da próxima temporada e certamente pode sugerir um aumento salarial ao português. O que o Flamengo assegura é que esse valor de R$2,3 milhões mensais, ou seja, 800 mil a mais do que ele já ganha atualmente, não existe. Esse valor é irreal. Seria algo completamente fora da nossa realidade. Gravei um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto os salários dos 13 técnicos mais bem pagos do país. E o Jesus, com R$1,5 milhão mensais no Flamengo, já é muito, mas muito mais bem pago do que Sampaoli e Renato Gaúcho, que dividem a segunda colocação nesse ranking. Você flamenguista que está super curioso em relação ao futuro do Jesus, vai ter que segurar a onda, esperar mais um pouco, porque essa história só vai ser resolvida no fim do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Para fechar, quero responder a várias perguntas de vocês aqui nos comentários dos vídeos, principalmente de São Paulinos. A pergunta é: Raí fica ou não para a próxima temporada? O diretor executivo de futebol do São Paulo tem contrato com o Tricolor até dezembro desse ano e há muita pressão dentro do Conselho Deliberativo do próprio São Paulo para que o Raí não tenha seu contrato renovado. Conversei com um membro do Conselho Deliberativo, conversei com uma pessoa de dentro do departamento de futebol, conversei com uma pessoa muito próxima ao Raí e diante de todas essas versões vou trazer para você tudo o que eu consegui apurar. Bom, para começar, preciso te dizer que o Raí tem assegurado a seus amigos, a pessoas da sua confiança, que não quer deixar o São Paulo, mesmo com seu contrato terminando em dezembro desse ano. A frase que eu ouvi de uma pessoa muito próxima do Raí é a seguinte: o Raí não pretende deixar o time antes de uma grande conquista. Ele continua motivado e quer conquistar alguma coisa como gestor, o que representaria a conclusão de seu trabalho. Em outras palavras, o que o Raí tem dito para essas pessoas mais próximas é que não adiantaria nada largar o trabalho agora sem colher pelo menos um fruto, sem colher pelo menos uma taça. E nesses 2 anos à frente do São Paulo, mesmo muito criticado, o Raí conseguiu alguns avanços interessantes. O time, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, havia sido 13º e 10º colocado. Nos 2 anos com o Raí, o primeiro ano, no ano passado, foi 5º colocado e nesse ano repete a posição, pelo menos até o momento, na 5ª colocação. Sob o comando do Raí, o São Paulo também voltou a uma final de campeonato depois de 6 temporadas. Foi nesse ano, o Campeonato Paulista, em que ele acabou perdendo para o Corinthians. A última final do São Paulo havia sido em 2012, na Copa Sul-Americana. É bem verdade que também sob o comando do Raí, o São Paulo aumentou suas dívidas. O déficit nos 8 primeiros meses desse ano é de 77 milhões de reais. E vários dos investimentos feitos pelo São Paulo para a temporada até aqui são uma negação. Daniel Alves, Juan Fran, Pablo, Pato, Hernanes, entre outros nomes, altíssimos investimentos. O São Paulo gastou quase 80 milhões de reais e segue sem ter um time, sem ter um padrão de jogo, sem ter jogadores confiáveis. É por causa dessas e outras que pessoas muito próximas ao Leco têm feito pressão para que ele não renove o contrato do Raí. Mas posso te assegurar que se o Raí confirmar as palavras que disse para seus amigos mais próximos de que quer continuar, o Leco não vai se opor. Ele vai preferir correr o risco de se enfraquecer politicamente do que se queimar com o torcedor, abrindo mão de renovar o contrato com o Raí.
Se bem que é bem verdade que tem muito torcedor são paulino, mesmo aqueles que são mais fãs do Raí, cogitando a possibilidade de não tê-lo mais como diretor executivo de futebol por causa da falta de resultados. Os números do Raí nessas 2 temporadas à frente do São Paulo. O time tem aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Fiz uma colinha, vou ler aqui os números. Foram 118 jogos, 49 vitórias, 36 empates e 33 derrotas. Números ruins, especialmente nos clássicos. São Paulo muito mais perde do que ganha, principalmente na condição de visitante. Os números são horrorosos. Nem todo mundo gosta, mas na medida do possível eu sempre tento trazer os salários dos jogadores e dos dirigentes para que a gente possa fazer uma avaliação do custo-benefício. O Raí ganha R$160 mil por mês. É um dos diretores executivos de futebol no país mais bem pagos. Hoje, por exemplo, um dos poucos que ganham mais do que ele é o Alexandre Matos, que está no Palmeiras há 4 temporadas. E é também por causa desse valor que o Raí é bastante cornetado internamente. Muitos entendem que com essa grana daria para buscar um executivo com experiência comprovada, que já tenha passado por vários clubes brasileiros e com mais conquistas do que o Raí, que está só começando nessa nova função. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre qualquer um desses assuntos que eu falei, para deixar uma sugestão de vídeo. Estou sempre conferindo aquilo que vocês querem ver no canal do Nicola e, na medida do possível, tento trazer em vídeo para vocês, e deixe sugestões, críticas, opiniões, seja lá o que for. Beleza? A gente se encontra numa próxima. Até!